Oh, levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Tem um povo pentecostal neste lugar. Tem um povo pentecostal aqui neste lugar. Levante as suas duas mãos, abre a tua boca e comece a falar em línguas. Comece a orar agora com gemidos inexprimíveis. Enquanto você ora em línguas, o Espírito Santo intercede por você. Abra a sua boca. Aquele que não é batizado, receba agora. Receba o batismo. Receba o batismo. Oh, Jesus o batizador. O Jesus batizador está aqui. Você que já é batizado, receba novos dons. Novos dons. Novos dons. Receba. Receba o dom de cura. Dom de cura. Dom de cura. Dom de cura. Recebam dons. Dons de milagre. Dom de fé. Dom de profecia. Oh, os dons dos sinais e maravilhas. Receba Rio Grande do Sul. Receba. Receba. Oh Deus, ativa esse dom. Ativa esse dom. Ativa esse dom. Ativa. Ora labaixo, licanda labaixo. Os que estão aqui na frente, os que estão lá no meio, os que estão lá atrás, os que estão agora pelo telão, aonde você estiver aí pelo telão, oh, receba agora o poder, receba o poder, poder, vem, 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 poder, oh, 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 labassuri kamshiri, halasuri handarashere, oh, labashere, oh, labashere. Você que já é batizado com o Espírito Santo, já tem o dom de línguas. A Bíblia diz que esse é o primeiro dos dons. A obra de Deus requer que os servos de Deus operem nos dons espirituais. Você que já fala em línguas, há mais dons para serem derramados. O reino precisa, Deus está contando. Você que já fala em línguas, já é batizado, põe a mão sobre a sua cabeça agora, pois Deus derramará novos dons sobre você. Ele derramará novos dons. Chegou a hora de você entrar num novo estágio, num novo nível. Chegou a hora de você operar algo inédito. Deus vai fazer algo inédito. Deus vai fazer algo que você nunca experimentou. Deus te usará como Ele nunca te usou. Para isso você vai dar de novos dons, novos dons. Receba, receba, derrama Espírito Santo, derrama agora. Capacita o Rio Grande do Sul, capacita, 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 capacita. Vem, 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 receba, 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 receba. Ola basurica balabaxê, ola basurica balabaçoreca dalabaxere, ola basurica labaxere. Amplia a visão, amplia a visão, amplia a visão, amplia a visão, amplia a visão. Ola baxere, ola basuri, calabaxere. Põe a mão sobre o teu coração agora, sem se distrair. Tome o teu lugar, com a mão no seu coração. Não se distraia, a distração ela afasta a presença do Senhor. Tome o teu lugar agora. Deus tem muito mais para fazer esta noite. Busque novos dons, igreja, para cada nível da caminhada cristã.
Nós precisamos de novos dons para operar um novo nível. Na mensagem, Deus me incomoda dizer isso, para que você possa extrair o óleo da oliva, o azeite, ela tem que passar pela prensa. Jesus foi prensado no jardim do Getsemane. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por algumas prensas na nossa vida. Situações pelas quais nós nunca passamos. Que muitas vezes nós sentimos que nós vamos quebrar. Eu sei que tem gente que entrou aqui neste lugar hoje, que tem passado por algumas prensas, algumas ingratidões, situações pelas quais você jamais imaginou que um dia teria que passar por ela, acusações contra você. Mas Deus manda dizer isso antes de nós começarmos a palavra. Esta prensa não é para acabar com você, mas é para extrair a unção que já existe dentro de você. Existe uma unção de Deus dentro de você. Eu vou repetir, existe uma unção de Deus dentro de você. Efésios 3:20 diz que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu posso pedir ou sequer imaginar, de acordo com o seu poder que atua dentro de nós. Eu quero orar por você, Pai, quero orar, Senhor, por aqueles que talvez tenham sido prensados, Senhor. São situações, ó Deus, ó Pai, que estão exigindo demais desse teu filho, da tua filha, Senhor. E ela tem dito, Deus, eu não tenho mais forças para aguentar isso. Talvez ela tenha dito até mesmo, Deus, o Senhor está querendo acabar comigo. Mas o Senhor manda dizer, não é para te acabar, mas é para te melhorar e te aperfeiçoar. E é para levar você a um novo nível, a um novo estágio. Pai, nós oramos, libera esta unção que há nesta vida, Senhor. Repita comigo esta oração, diga assim, Senhor Jesus, fala comigo agora. Não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte, eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 3. Esta é a última ministração nesta noite. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Se você escutar a pregação como se fosse um homem falando, não vai mudar nada em você. Mas se você escutar como Deus falando do trono dele diretamente ao teu coração, sua vida nunca mais será a mesma. Diminua eu, Senhor, e cresça o Senhor, que eu seja somente a boca e o Senhor a palavra. Enquanto você procura o livro de Mateus, capítulo 3, nós queremos passar um último vídeo de hoje, um recado especial do pastor Márcio, nosso coordenador estadual de jovens. Ele é fera mesmo, ele merece, viu? Pastor André, que nós agradecemos, viu? Por emprestar ele para nós. Durante esses 10 dias de Connect Tour, 10 sábados, obrigado, viu? Sua família e sua igreja são uma bênção. Tá aí o vídeo do pastor Márcio? Tá para pôr? Jovens, participe, congresso estadual de jovens, as etapas. Ano passado Deus permitiu estar lá em Gramado, e foi realmente um congresso que marcou a história da nossa vida. Vale realmente a pena, jovem, pastor, envie os seus jovens, amém? Os que acharam Mateus 3, digam, fala comigo, Jesus. Diz assim, versículo 16.
Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Quantos creem que o céu pode se abrir sobre nós hoje? Glória a Deus. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Em outras palavras, esse é o meu filho, que eu tenho muito orgulho dele, eu amo esse meu filho. Então Jesus foi, capítulo 4, versículo 1. Continue comigo, por gentileza. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tem uns aqui que 40 minutos já está esfomeado de novo, né? Jesus foi 40 dias, gente. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Diga glória a Deus. Igreja, tudo que nós temos na vida, e em si toda a vida, todo o projeto, nós podemos dividi-los em 3 partes. Quantas partes? 3. Tudo na vida tem começo, meio e fim. E quando nós temos que viver um projeto, a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que passar por esses 3 estágios. Mas nós também temos um inimigo. A Bíblia diz que nós temos Satanás que anda ao nosso derredor, como um leão que tenta nos destruir. E a Bíblia já deixa de forma muito clara qual é a missão de Satanás. João 10,10 diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Você já parou para pensar, afinal de contas, por que Satanás tem tanta raiva de mim? Por que Satanás tenta tanto destruir a minha vida? Veja bem, gente, Satanás, ele tem todo o objetivo de destruir você, porque na verdade, o grande alvo dele, o grande sonho dele, seria destruir o próprio Deus. Só que Satanás, gente, não pode com Deus. Nós temos que lembrar que Satanás não é um Deus do lado do mal. Martinho Lutero dizia que Satanás é como um cachorro na coleira na mão de Deus. Satanás não pode avançar 1 centímetro sequer se Deus não permitir. Satanás, ele é eternamente menor do que Deus. Satanás era um dos anjos, de milhares de anjos que se rebelou contra Deus. Então, uma vez que Satanás não pode destruir o próprio Deus, ele vem então agora para destruir aquilo que agrada o coração de Deus. E o que mais agrada um pai e uma mãe do que não os seus filhos? Quem é pai e mãe aqui, levante sua mão. Não é verdade? Se mexer com seus filhos, mexe com você. Quem é pai e mãe aqui, talvez já teve que levar os seus filhos, talvez tomar uma vacina. Você pega aquele neném lindinho, cuticute, fofinho que só, né? Aí você tem que levar lá no hospital e toma aquela injeção assim desse tamanho, que tem que pôr aqui na coxa. Se você pudesse, você tomava a injeção, não é verdade? Não é verdade, os pais que estão aqui? Menos uns homens, né? Porque uns homens, tem uns homens que nem com barata eles não aguentam, né?
Ele deixava o filho tomar injeção mesmo, né? As mães já falavam assim, eu tomava, pastor, pelo meu filho, né? Uns homens mais ou menos, viu? Né? Se você pudesse, você fala assim, eu tomo essa injeção para o meu filho ficar bem, eu tomo. Minha filha, quando nasceu, com 30 dias, ela teve que fazer uma cirurgia. Aquilo cortou meu coração. Ela teve que ficar internada, teve que tomar soro, tomar anestesia geral. Eu falei, Deus, se eu pudesse. Então, da mesma forma, Satanás, gente, ele não pode com Deus. Então, ele coloca como alvo destruir a nós, destruir os filhos de Deus, porque ele sabe que isso vai entristecer o coração de Deus. E quando ele vem para nos destruir, preste atenção, ele sonda a nossa vida, ele pesquisa a nossa vida. Eu aprendi algo, Satanás não tem pressa para nos destruir. Satanás não é ansioso como a gente. Nós queremos tudo para ontem. Satanás, às vezes ele pode ter um projeto para destruir a sua vida daqui a 20 anos. E esse projeto para te destruir daqui a 20 anos, pode começar com uma mensagem no seu WhatsApp hoje. Pode começar com uma conversa indevida hoje. E eu sei que eu estou falando. Alguns anos atrás, era por volta de meia-noite, a campainha de casa ligou, quando um casal da nossa igreja, com mais de 30 anos de casamento, eles com mais de 60 anos de idade, chegaram em casa naquele horário da noite e falaram assim, pastor, nós precisamos conversar que o nosso casamento está acabando, hoje é o último dia do nosso casamento. E nós decidimos que antes de separarmos, nós devíamos conversar com o Senhor, e eles eram líderes na igreja. E então nós ficamos assustados, pensamos o que aconteceu. Esse casal que era referência para a igreja, de mais de 30 anos de casamento, chegaram a ser líderes de casais na igreja durante um período. Então nós descobrimos que um dia aquele homem, ele recebe uma mensagem no celular do WhatsApp dele. Uma moça envia a mensagem por engano. Então ele responde àquela moça e falou, eu não sou a pessoa para a qual você mandou a mensagem sua veio errado. Mas aí uma semente de curiosidade. Onde você conseguiu o meu número? E aquela sementinha de curiosidade, aquele pequeno pensamento que Satanás embutiu na mente dele naquele momento, dizendo, pergunta de onde você conseguiu o meu número. Ele faz essa pergunta de volta para ela, e aí começa agora a desencadear uma conversa entre os dois. E você já pode imaginar aonde levou essa conversa. Tudo por causa de uma pequena mensagem. E quando Satanás, então, ele elabora suas estratégias para nos destruir, olhe para cá, muitas vezes ele pode nos destruir no começo de algo da nossa vida. Muitas vezes no meio, e muitas vezes lá no final. O ataque no final, gente, é um ataque muito dolorido. O ataque no final é aquele ataque que acontece na nossa vida, olhe para cá. Quando você se esforça por algo, você semeia algo, na hora que você vai ter a sua colheita, a colheita é roubada. Na hora que você vai ver o resultado daquele esforço, você trabalha com um cliente, divulga um produto, são meses de negociação. Na hora que está indo para assinar o contrato, ele desiste. Você treina uma pessoa na igreja, você treina um líder, discipula ele, arranca as feridas dele, cura aquele líder, aquela pessoa tem a sua vida restaurada. E aí quando você está preparando ele, quando ele está pronto para agora começar a dar grandes frutos no ministério, ele recebe uma transferência do trabalho e vai embora para outra cidade. Você fala, puxa vida, agora que eu ia ter essa pessoa do meu lado. É um ataque que dói demais. Um outro grande ataque é o ataque no meio de algo. É o ataque do desânimo, diga comigo, desânimo. O ataque no meio, gente, ele dói demais também. Porque presta atenção, o ataque do meio ele acontece assim, você olha para trás e você diz, eu já caminhei demais, não dá mais para voltar. Você já avançou com aquele projeto, mas quando você olha para frente, ainda está tão longe de acabar. Quem aqui já fez faculdade? Levante a mão. Não é bem assim? Chega um momento ali da faculdade que você olha para trás e fala assim, não dá para começar de novo não. Já estudei demais, já gastei dinheiro demais,
Mas quando você olha para frente, tem TCC, tem tanto semestre lá na frente ainda. E bate o que? Aquele desânimo. Quem já reformou, construiu casa aqui, construiu igreja? Tem uma hora que você fala, meu Deus, não dá para voltar para o aluguel, mas não. Gastei todo o dinheiro para levantar essa casa, colocar no reboque. Aí na hora que você olha para frente, ixi, tem o acabamento ainda. Ainda está tão longe, e agora como é que eu faço? E dói demais. Mas olhe para cá, nessa noite, Deus não quer falar conosco sobre o ataque do final, nem no ataque no meio. Seria tema para outra pregação. Deus quer falar conosco sobre o ataque nos começos. E dos 3 momentos que Satanás ataca a nossa vida, seja no final, ou no meio, ou no começo, olhe para cá, são nos começos que Satanás usa as suas maiores forças, as maiores armas. Se nós usássemos uma linguagem de armas de guerra, né? Podemos colocar assim, balística, as suas maiores bombas, a bomba nuclear é no começo. É onde ele usa a sua maior intensidade. Nós podemos ver isso por toda a Bíblia. A Bíblia nos diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. E Deus disse para Adão e Eva frutificar e multiplicar a terra. Quem está entendendo, diga amém. Eu pergunto, Satanás deixou Adão e Eva terem vários filhos? Não. Quando era apenas os 2, ele já veio com toda a sua força contra Adão e Eva. Porque ele não queria que Adão e Eva nem começassem. Para que desde o primeiro filho, a primeira criança que fosse gerada neste mundo, ela já pudesse ser gerada contaminada pelo pecado. Ele não esperou Adão e Eva terem 10 filhos, para ele destruir 5 e os outros 5 refletirem a glória de Deus. Já no primeiro, o primeiro que nasceu, já nasceu contaminado pelo pecado. Se nós olharmos para Moisés, um neném no Egito, Satanás ele percebe que Deus está para fazer algo, que o Salvador daquela nação, depois de 400 anos de escravidão no deserto, no Egito, está prestes a sair, porque havia uma promessa, que o povo formaria uma grande nação numa terra prometida. Satanás sabia que a escravidão no Egito era questão de tempo, uma hora ela ia se encerrar. Ele sabia que o Salvador daquele povo estava prestes a nascer, mas ele não sabe quem é a criança. Lembre-se, Satanás é inferior a Deus. Satanás não é onisciente. Ele sabe que um daqueles meninos vai ser o futuro Salvador. Então ele põe no coração do faraó matar todos os meninos. Ou seja, ele não quer que nem nasça, que nem inicie a sua jornada. Mas a mãe de Moisés, ela tem a sabedoria de Deus, ela tem a fé e ela rompe com aquilo. E Moisés consegue sobreviver àquela investida de Faraó. E você sabe a história, e ele se torna então o salvador daquele povo no Egito. Assim foi com Davi, lá no seu comecinho. Saul veio com todas as suas forças, e nós poderíamos ver vários personagens da Bíblia, mas o nosso personagem hoje é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E com Jesus não foi diferente. Satanás fez de tudo para que Jesus não chegasse ao final, para que Jesus não chegasse até a cruz. Mas olhe para cá, foi ainda no começo que Satanás usou as suas maiores forças. Quando Jesus ainda é um bebê, assim como o faraó, Herodes também tenta matar todas as crianças em Belém. Você lembra da história? Agora Jesus está no começo, nessa história que nós lemos. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e esquecemos do contexto. Quando Jesus aqui vai ser batizado por João Batista, nós temos que lembrar que Jesus não tinha nada. Jesus não era ninguém. Isso é tão claro que quando Jesus ele vai entrar na fila para ser batizado por João Batista, ninguém reconhece que Jesus é Jesus. Jesus é mais um daquelas pessoas que entraram na fila para ser batizado. Somente João Batista reconhece que ele é o Messias. Por isso que no batismo de Jesus, nós temos um dos momentos mais lindos de toda a trindade. No batismo de Jesus, a trindade toda se manifesta na frente dos homens.
No batismo de Jesus, quando Jesus se batiza, a Bíblia então diz que do céu desce uma pomba, o Deus Espírito Santo. No batismo de Jesus, todos estão vendo Jesus, o Deus Filho. E lá dos céus então uma voz brada, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho que eu amo demais. Deus tem que dizer lá do céu: olha, esse aí que está sendo batizado é o meu filho, porque Jesus era um desconhecido. Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto, Jesus não tinha feito nenhuma pregação, Jesus não tinha feito nada por alguém, Jesus não tinha escolhido nenhum discípulo. E é nesse momento que Jesus é nada e ninguém, Satanás então veio com tudo contra ele. Você consegue lembrar em algum outro momento da vida de Jesus, aonde Satanás, ele enfrenta Jesus face a face? Você lembra em algum outro momento que isso aconteceu? Aonde ele vai com tudo para impedir que Jesus nem comece. Isso então leva-nos a uma reflexão e também a um princípio de sabedoria. São nos começos que Satanás intensifica seu maior ataque. E se foi com todos esses homens, e foi com o nosso Salvador, não devemos ser ingênuos, igreja. Ele ainda ataca nos começos. E agora você vai começar a entender porque Deus te trouxe a esse Connect Tour hoje. Porque vale agora então nós lembrarmos daqueles que estão no começo da vida. E quem está no começo da vida são nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Se ele ataca no final, ele ataca no meio, mas se é no começo que é o seu ataque mais forte, é nessas primeiras gerações que Satanás tem efetivado, é onde Satanás tem levantado os seus maiores ataques. Porque ele não quer que nenhum jovem, nenhum adolescente, nem comece aquilo que Deus preparou para ele. Sim, porque Deus preparou algo para todos nós. Jeremias 29:11 diz assim: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Você pode tomar posse disso? Planos de paz, planos de futuro, de trazer uma esperança para a sua vida. Deus está dizendo para você hoje: sou eu que sei o plano que tenho para vós. Sabe o que você vai ser? Você vai ser o que Deus diz que você será. Pois é Ele que sabe o que você vai ser. Ele te criou, Ele é que te formou, Ele é o teu Deus, Ele é a tua origem, Ele é a tua fonte. O seu pai e a sua mãe talvez planejaram a sua vinda, mas Deus já planejou você na eternidade. Se o teu pai e a sua mãe talvez não quiseram que você viesse a este mundo, talvez você é um fruto de um namoro errado, talvez você é um fruto, talvez até de um aborto que não deu certo. Não fique triste, pois teu pai e tua mãe não quiseram você aqui, mas Deus quis você neste lugar. Deus te trouxe a este mundo e Ele escolheu algo para você. Sou eu, diz o Senhor, sou eu que sei o que você vai ser. Deus tem planos para você. Você não vai ser a continuidade errada da sua família. Talvez alguns de nós aqui crescemos e ouvimos dizendo: olha, mas quem você pensa que é? Na nossa família ninguém consegue ser feliz. Na nossa família ninguém tem um casamento maravilhoso. Você pensa que você vai ser? Deus manda dizer: você não vai ser a continuidade da sua família. A partir de você começa uma nova história. Levante sua mão e diga assim comigo: a partir de mim começa uma nova história na minha família. Diga bem forte: a história da minha família vai ser dividida antes de mim e a partir de mim, antes de mim e a partir de mim, porque é Jesus que sabe o que eu vou ser. Na sua família nenhum casamento durou, a partir de você os casamentos vão durar na sua família. Na sua família ninguém venceu, a partir de você todos vão começar a vencer e ser prósperos.
Ei, preste atenção, antes de você não tinha nenhum pastor na sua família, a partir de você começa uma geração de pastores, de líderes, de missionários. O seu neto vai dizer: eu sou de uma família de pastores. O seu neto vai dizer: a minha família serve a Jesus há 3, 4 gerações. Você não vai ser o que as estatísticas dizem, porque não é a estatística que sabe o que você vai ser. Você vai ser o que Deus diz que você será. Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano. E você sabia, olha para cá, que para você viver esse plano que Deus tem para você, Ele já colocou algo aí dentro de você? Alguns aqui talvez vão vencer na área das artes, e Deus quer pessoas que vençam nessas áreas da sociedade. Você vai viver na área da comunicação, você vai vencer nos esportes, você vai vencer no cinema. E lá dentro de você existe um potencial. Sabe o que é potencial? Olha para cá, potencial é toda a capacidade que ainda não foi desenvolvida, é toda a capacidade que ainda não foi liberada e ativada. Talvez dentro de você é um potencial de criatividade que você não sabe. Talvez o plano de Deus para você é ser um grande empreendedor, e dentro de você há uma capacidade de liderança, de gerência. Neemias, ele era copeiro do rei, mas dentro dele havia um potencial de líder. Davi era ali alguém que cuidava das ovelhas do pai, mas dentro dele havia uma força, um potencial de coragem. Esther não sabia a coragem que havia dentro dela. Quando Mardoqueu diz: olha, Esther, Deus te escolheu para esse tempo, para você salvar o povo de Israel. Da mesma forma, dentro de você há um potencial de criatividade, liderança, de coragem, de ousadia, de governo, de administração. E é por isso que Satanás luta contra aqueles que estão no começo. Eu louvo a Deus por você estar aqui, porque é isso que esse Connect Tour, ele não nasce de uma ambição de um nome, ele não nasce na ambição de um projeto, ele nasce de uma mensagem, de um amor por aqueles que estão no começo. Porque cada jovem, cada adolescente, cada criança que se perde é um projeto de Deus que não é vivido, é um potencial que não é desenvolvido, uma empresa que não é aberta, é um cientista que não surge. Talvez deste lugar hoje sairão técnicas de medicina que ainda não foram inventadas. Alguns tomaram posse para aliviar o sofrimento de milhões de pessoas. Você já parou para pensar aquele que inventou a vacina, aquele que conseguiu ter a coragem de fazer o primeiro transplante de coração? Alguém teve que fazer isso. E deste lugar, Deus manda dizer, e eu não falei isso em nenhum lugar por onde eu passei no Brasil pregando o Connect Tour, desta reunião hoje aqui neste lugar sairão inovações e técnicas que salvarão milhões de pessoas. Seja na medicina, seja na economia. Deus revelou a José um plano econômico que salvou milhões de pessoas da morte, da fome no Egito. Talvez um plano econômico para a nossa nação pode sair de alguém deste lugar. Cada um que se perde é um projeto, mas também devemos lembrar: cada um que se perde é um pastor que não surge, é uma célula que não é aberta, é um bairro que fica sem uma igreja. Porque não se iluda: ah, pastor, tem muitas igrejas. Todo dia nasce pecadores,
todo dia precisa de mais uma igreja. E Deus chama cada um de nós, a mim e você, para dizermos chega, para dizer basta, chega de Satanás roubar o futuro das nossas crianças, nossos jovens, adolescentes. E é este o clamor que surgiu esse projeto. Que eu louvo a Deus que hoje chegamos a quase 50 mil pessoas ouvindo essa mensagem. Que nós temos que se levantar por essa geração. Cada criança abusada, cada criança que cresce sem um lar, sem um pai, sem uma mãe para orientá-lo. No Brasil, preste atenção a essas estatísticas: 20% dos nossos jovens e adolescentes, 20% de cada 10, 2 não estão estudando e nem trabalhando. 20% de jovens e adolescentes que não estão estudando, eles não estão adquirindo conhecimento, não estão adquirindo informações, eles não estão trabalhando, ou seja, eles não estão ganhando dinheiro para pagar um curso, eles não estão ganhando dinheiro para abrir uma empresa. E o que eles estão fazendo então? Se perdendo. 60% dos jovens brasileiros, se pudessem ir embora desse país, não suportam viver aonde estão. Uma grande parcela de jovens tem raiva de quem são, tem raiva da família onde nasceu, tem raiva do corpo que Deus deu a ele, tem raiva da pessoa que ele é. Como que alguém pode alcançar um potencial com uma raiva tão grande dentro do seu coração? O Brasil é o país, é o 7º país mais violento deste mundo. É o 7º país que mais mata jovem e adolescente. Estamos atrás de Iraque, de Síria. Só para nós termos uma ideia. Tem cidades no Brasil que um jovem tem menos futuro do que um jovem que nasce na cidade de Alepo, na Síria. Um país em guerra civil já há quase 8 anos. Tem cidades no Brasil que as estatísticas são pior do que uma cidade daquela. 75% dos jovens, dos adolescentes que crescem nas igrejas, quando chegam nas faculdades se desviam. Taxas de suicídio crescem todas as horas. Ontem eu conversava com um pastor e ele me contou que atrás da igreja dele tem uma escola pública estadual. Ele me contou isso ontem. Ele falou assim: pastor, semana passada eu estou um dia na igreja, fazendo as coisas no gabinete da igreja, quando alguns professores da escola entram correndo da igreja: pastor, venha nos ajudar. Ele falou: o que está acontecendo? Um jovem começou a tirar a vida na própria sala de aula, na frente de todo mundo. Começou a se cortar, ninguém sabia o que fazer, e correndo chamar o pastor na igreja. E eu fiquei imaginando o desespero, a agonia que está dentro daquele jovem, de ele não tirar a vida na própria escola. Deus conta conosco. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Presta atenção, é a porta do inferno que não aguenta a igreja. Tem muita gente que sempre interpretou errado esse versículo, pensou que é a igreja e o diabo atacando a igreja, e a igreja aguentando, como se fosse uma luta de boxe, e a igreja apanhando. Não, a Bíblia diz, é a porta do inferno que não prevalecerá contra a igreja. É a igreja que se levanta. E eu creio que Deus levanta a mim, Deus levanta você, Deus levanta a igreja quadrangular do Rio Grande do Sul, Deus levanta a igreja quadrangular nessa nação, para dizer: chega de roubar o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Jesus venceu. Satanás não destruiu o futuro de Jesus. Levante as suas duas mãos e diga: se Jesus venceu, eu também vencerei. Diga mais forte: se Ele venceu, se Ele chegou ao final, eu também vou chegar. Só os que creem aplaudam ao Senhor Jesus.
E o que Satanás fez para tentar roubar o futuro de Jesus? A Bíblia diz que depois de 40 dias Jesus está com fome. Jesus está cansado, diga comigo, cansado. 40 dias no deserto, provavelmente sem banho, fedidinho mesmo, com fome. Olhe para cá, não se distrai. Satanás então chega para Jesus e fala: Jesus, pega esses pães, essas pedras, faz uma mágica aqui, transforma elas em pães e mate tua fome. O primeiro ataque de Satanás para destruir o futuro de qualquer pessoa, de qualquer projeto, ministério, é o ataque que veio para satisfazer a carne. Quando a gente fala satisfazer a carne, muitas vezes nós pensamos em áreas sexuais, mas é muito mais do que isso. Você já imaginou você como Jesus na terra, tendo o poder de transformar qualquer coisa? Eu acho que a gente não ia transformar pedra em pão, em coisa nenhuma, né, gente? A gente ia transformar pedra em iPhone, né? Se fosse vocês aqui, numa costela, um chimarrão, né? Que pedra, que pão, pão tem graça, né? Vai, Jesus, olhe para cá, satisfaça a tua carne. Olhe para cá. Tome muito cuidado quando você estiver cansado. Não tome decisões quando você estiver cansado. Toda vez que você escuta alguém falar assim, sabe de uma coisa? Eu também mereço ser feliz. Toda vez que alguém diz isso, você pode ver logo em seguida, ela toma uma péssima decisão. Tem hora que a gente cansa e a gente quer satisfazer nossa carne. Tem hora que a gente tem vontade de reclamar. Quem já teve vontade de reclamar aí? Tem hora que dá vontade de murmurar. A gente tem vontade. Eu tenho vontade. Eu lembro que um dia eu estava assim muito cansado. Eu dirigi o dia inteiro. Meu braço estava doendo demais, tanto dirigir. E eu falei assim para minha esposa: amor, eu estou com tanta dor no braço de dirigir. E os aconselhamentos da minha esposa assim são muito longos, sabe? Assim, muito longo, sabe? Ela fala assim por muitas horas, né? Ela virou para mim e disse assim: anda a pé amanhã. Pronto. Aí você não vai ter dor no braço de dirigir. É só você andar a pé. Eu falei: Jesus, entendi o recado através da minha esposa. Não vou reclamar. Tem hora que dá vontade de reclamar. Parece que vai fazer a gente sentir melhor. Só que o problema é que a murmuração, gente, ela é muito séria. Muitas bênçãos, milagres são perdidos. Um povo de Israel, ele deixou de entrar na terra prometida porque era um povo murmurador. Estavam toda hora reclamando. Ai, reunião de novo. Vai ter que fazer isso aqui de novo. Mas não sei o que, aquela pessoa de novo. E ficar irritado então. Quem já teve vontade de torcer o pescoço de alguém? Vamos lá, seja sincero. Quem já teve vontade hoje? Quem é a pessoa do lado? Brincando. Pessoa do lado não. Tem hora que dá, gente. Tem hora que dá. Posso contar um pecado aqui? O pastor também peca. Eu lembro que uma vez tinha um músico na igreja. Aquele rapaz chegou na igreja sem nada. E Deus levantou a vida dele, restaurou a vida dele. E ele se tornou um instrumentista na igreja. Tocava baixo, se não me engano. E aquele rapaz, tal. Fizemos tudo, campanha de oração. Deus deu emprego, Deus deu esposa. Sabe que você faz tudo para a pessoa. Um dia ele me manda um e-mail mal criado, reclamando, xingando. Irmãos, mas subiu um negócio. A minha vontade foi assim:
Deus, a minha vontade é orar hoje para que caia os dedos desse homem, nunca mais toque. Estou contando. Eu tive vontade. Não me olha com essa cara de santo não, é que você já teve vontade dessas também. Você já teve vontade que alguém explodisse. Tem hora que vem. Tem hora que a gente quer desistir. Mas sabe o que Jesus falou? Ei, Satanás, eu não vou alimentar a minha carne não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Sabe do que? Quando a sua carne tiver essas vontades, nós temos que correr para a palavra de Deus. A palavra de Deus é como aquela boia, aquele pedaço de madeira. Você está no mar naufragando, você pensa que vai morrer, você vê aquela madeira flutuando, o que você faz? Você pula em cima dela e se agarra a ela. Se hoje você está cansado, a tua vontade é desistir, reclamar, xingar, ficar irritado, pedir a conta, Deus te diz: se agarre na minha palavra, diz o Senhor. Você está se sentindo sozinho, abandonado, lembre-se do Salmo 27:10, ainda que um pai e uma mãe abandone o teu filho, eu jamais te abandonarei. Você pode lembrar de Mateus 28, que diz: eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Você pode lembrar de Isaías 43, ainda que você passe pelo fogo, ele não te queima, eu estou com você. Você está nervoso, preocupado, não sabe de onde tirar aquele recurso. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te lembrar de Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Algo se levantou contra você, você não entende porque aquilo está acontecendo, você não consegue compreender como aquilo vai dar certo. Quem sabe você precisa lembrar de Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai transformar maldição em bênção, Deus vai transformar perseguição em honra na sua vida. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra sobre você. O medo, o futuro te assusta. O medo do futuro está aí dentro do teu coração. Quem sabe vale nos lembrar de Salmo 139. Todos os meus dias já estão contados pelo Senhor, e no livro da minha vida Ele está com a caneta nas mãos. Pode estar fora do meu controle, mas jamais está fora do controle dele. Levante as duas mãos, fale agora com o Senhor. Quem sabe vale a pena você lembrar de algum versículo. Você lembra do versículo que Deus te usou, que Deus usou para chamar você para o seu chamado? Você lembra daquela primeira pregação que você ouviu o pastor? Ele falou de Jesus e aquilo queimou em teu coração. Quem sabe você precisa lembrar: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltará. Jesus disse: nem só de pão, Satanás, mas da palavra que procede do Senhor. Olhe para cá, pode abaixar teus braços. Satanás perdeu na primeira, aí ele vem com a segunda. A segunda estratégia de Satanás para roubar o futuro de alguém, agora é o ataque. Olhe para cá, não para satisfazer a carne, mas para satisfazer, olhe para cá, a vaidade, o ego, a soberba. Uma certa forma que nós não sabemos como, provavelmente numa visão, ele leva Jesus ao alto do templo. Alguns calculam de 10 a 15 metros de altura. Então agora ele fala para Jesus: Jesus, prova para os outros que você é o Filho de Deus. Então, vamos lá, prova. Se você é o Filho de Deus, se joga de cima do monte, de cima do templo. Porque lembra quando Jesus defendeu a primeira vez com a palavra? Satanás foi assunto, ele pegou a própria palavra e agora começou a distorcer, porque está escrito: os anjos vão guardar você. Então é na palavra que você quer jogar, Jesus? Vou jogar na palavra também. Não se iluda, Satanás conhece a Bíblia mais que você. E Satanás é especialista em
falsificar, ele é o pai da mentira. Eu imagino então agora os demôniozinhos lá embaixo. Pula, pula, pula. Vai, Jesus. Só que você sabia que se Jesus pulasse, os anjos não iam pegar Jesus? Sim, tinha uma promessa que os anjos tinham que guardar Jesus. Porque qual era a missão de Jesus? Morrer na cruz. Se Jesus precisava chegar até a cruz, Jesus não podia morrer antes. Lógico. Jesus não podia sofrer um atentado. Jesus não podia sofrer um ataque de assassinato. Jesus não podia sofrer um acidente e não chegar vivo para a cruz, para morrer na cruz. Então Deus já havia dado uma promessa que os anjos iam guardar Jesus para que ele pudesse, é redundante, estar vivo para morrer. Então Satanás fala, pula do alto do templo que os anjos te pegam. Só que se Jesus pulasse do alto do templo, com essa motivação, os anjos não iam pegar, porque Jesus ia pular para se mostrar. Jesus ia fazer algo com uma motivação errada, e na obra de Deus não basta fazer o certo, tem que fazer o certo com motivação errada. Então agora ele começa a inflamar o teu ego, mostra, mostra, mostra. E aí você começa a ver algumas pessoas andando assim. Se falar desse jeito comigo de novo, eu peço a conta. Aí você pula e perde talvez um emprego. Talvez era um dos melhores empregos da tua vida. Vamos lá, menina, prova que você me ama. Ele está se achando pão doce, né? Está achando que sem ele a menina não vai viver, porque agora ele é bom. Tem gente da área do louvor aqui? Quem é da área do louvor da igreja? Se o pastor pedir para tocar aquela música de novo, eu saio. Agora ele fica metido. Ah, seu metido xarope. Quando você tocava ruim que só, todo mundo aguentou você. Esses dias eu cheguei para uma pessoa na igreja e falei assim, olha meu filho, você canta muito bem. Eu falei, é verdade, pastor. Eu falei, canta bem hoje. Porque você cantava mal que só e não aguentamos você. Então se você pensar em sair da igreja, torça o pescoço. Porque não aguentamos você quando você era ruim. Agora que você é bom. Sabe o que eu aprendi? Sou filho de pastor e pastor há muitos anos. Eu nunca vi gente ficar magoada com o pastor quando está com a vida ruim. Ele só fica magoado com o pastor quando a vida está boa. Pode observar, se alguém conversou com você esses dias e disse, eu estou magoado com o pastor, faz análise na sua mente agora, faz um raio-x da vida da pessoa. Ela acabou de ter aumento, as coisas estão dando certo para ela, ela foi promovida, trocou de casa. Eu nunca vi gente ficar magoado com o pastor com a vida arrebentada. A criancice tem feito muita gente perder o seu futuro. Fala para o seu irmão, fala para você, chega de mimimi, fala para ele aí. Aponta o seu dedinho para ele, diga assim para ele, fala para si, pega eu, Jesus. Pensou que era teu vizinho, né? Quantos lembram aqui de Naamã? Naamã quase perdeu um milagre, porque foi o quê? Mimimi. Capitão da Síria, poderoso, mas um leproso. O homem está morrendo. Como diz um velho ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Mais metido que só. Aí ele vai até Israel. Aquela menina escrava que foi raptada por ele, olhe para cá, presta atenção, Deus manda dizer de novo, olhe para cá. Aquela menina foi raptada e foi levada como escrava na casa de Naamã. Ela tinha tudo para ter raiva daquele homem, mas quando ela vê ele com lepra, ela tem misericórdia e tem amor, e ela entende que foi Deus que colocou ela ali por um propósito. Deus diz mais uma vez para alguns de nós que estamos aqui, olhe para cá, se livre desta raiva que está bloqueando o teu futuro. E ela então disse para Naamã, se você for lá na terra da onde eu vim, tem um homem que se orar por você, você vai curado. Naamã vai com a comitiva, milhões de ouros, para impressionar o homem, pomposo, metido que só. O pastor nem atende ele, o Eliseu. Na minha história ele é pastor, tá bom? Era profeta, pastor. Mandou o pastor auxiliar. Aí a primeira coisa,
Não vai vir o pastor falar comigo? Mandou o auxiliar. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nunca ninguém reclamou do pastor mandar o auxiliar fazer visita, né? Acho que não. Mas eu já tive gente que falou comigo, falou assim: pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Por quê? Porque eu fiquei muito doente, o senhor mandou o auxiliar e eu fiquei com raiva do senhor. Misericórdia, irmão. Aí o assistente fala: ô chefe, faz para o seu irmãozinho assim, menos. Fala para ele, abaixa a bola, fala para ele, menos. Aí o assistente diz: olha para cá, o chefe mandou você mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Já não manda o homem, manda o assistente. Agora tem que mergulhar nesse riozinho aqui. Eu já fui para Israel, mas quando você vai para Israel, a primeira frustração que você tem é o Rio Jordão, viu? Já vou avisar você. Você chega lá, o Rio Jordão é um filetinho que só assim, ó. Aí eu entendi a história de Naamã. Esse riozinho de nada, eu não vou mergulhar nesse rio não, muito sujo. O homem leproso, gente. Mas sabe o que? Criança, mimimi, magoadinho. E tem muita gente perdendo o milagre porque é muito criança. Falou, tocou, encostou, porque não disse, porque não comunicou antes, porque trocou a música, não sei o quê. Já fica magoado, já não vou mais também. E aí aquele servo tem que dizer: ô chefe, para de mimimi, mergulha logo e seja curado. Que talvez esse dia hoje seja como um servo na tua vida hoje. Diga: meu filho, para com isso. Faz assim com as tuas mãos. Nós temos líderes aqui, futuros líderes em nome de Jesus. Diga assim comigo: líder. Diga mais forte: líder tem que ter. Bate assim você agora: casca grossa, coração mole. Mas muitos líderes como que estão? Casca mole, coração duro. Jesus diz: não, Satanás, eu não tenho que fazer essas coisas para impressionar você. Então vem agora o terceiro ataque. Olhe para cá. Na verdade, como uma proposta, uma sugestão. Jesus, vamos resolver o negócio? Eu sei o que você veio fazer aqui, morrer na cruz. Vamos encurtar o caminho? Se você dobrar os seus joelhos e me adorar, uns 30 segundos só, tá bom? Está vendo todos esses reinos no mundo? Eu dou todos eles para você. Olhe para cá, eu imagino então Jesus agora pensando, porque Jesus conhecia o futuro. Olhe para cá, não se distraia. Jesus começa a pensar agora em toda a rejeição, da traição. Ele começa a lembrar daqueles 12 que iam dar um trabalho para ele, aqueles 12. Ele começa a lembrar multiplicando os pães e as multidões apertando. Mas quando ele começa a pregar, todo mundo deixa ele sozinho. Ele então diz aos discípulos: vocês também não vão me deixar? Eu imagino agora ele pensando na crucificação, a coroa de espinho, as chicotadas, os pregos. E na frente dele há uma possibilidade de evitar tudo isso. Uma oportunidade de tomar um atalho, de pular uma etapa. Mas Jesus não cedeu. Se Jesus adora Satanás, ele ia ser um pecador tanto quanto nós. Ele mesmo diz: só o Senhor adorarás. Ele jamais ia poder ser o seu Salvador, o seu Senhor e o meu, se ele adorasse Satanás. Jesus resiste, ele não pula etapa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: quem pula etapa, leva tapa. Olha para cá. E Satanás, isso que eu vou dizer agora é forte. Se ele teve coragem de fazer com Jesus, fará comigo e com você.
A questão não é se isso vai ser colocado à sua frente. A questão é quando isso vai chegar na sua frente. Chegará à sua frente oportunidades de pular as etapas, de você fazer um negócio ilícito e ficar rico mais rápido, de você avançar nesse namoro, de você não esperar o tempo de Deus e querer ir para outra igreja porque alguém te deu uma oportunidade lá. Será colocado à tua frente oportunidades de você pular as etapas da vida. Mas levante suas duas mãos e diga assim: o meu Jesus venceu, eu também vou vencer. Jesus resiste, irmãos. Mas por que Jesus resistiu? Como que ele conseguiu resistir? Primeiro, ele se agarrou na palavra. Segundo, ele resistiu, olhe para cá, porque antes dele ir para o deserto, Deus já sabia que ele ia passar por isso. Não foi à toa que Deus bradou lá dos céus: ei, este aí que está sendo batizado é o meu filho que eu amo muito. Pais que estão aqui, levante as mãos. Os teus filhos precisam ouvir isso de você, porque se ele não encontrar amor em você, ele vai encontrar amor em outro lugar. Os pais têm que olhar nos olhos dos seus filhos o máximo número de vezes possível, dizer: meu filho, eu amo você, eu te amo, meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Jesus resistiu ao diabo porque ele estava inundado do amor do Pai no seu coração. Tem dois motivos que levam alguém a deixar de fazer algo que agrada a Deus. Um dos motivos é alguém deixar de fazer algo que agrada a Deus porque ele pensa assim: se eu pecar, eu vou perder a minha bênção. O problema é que quando ele pensa nisso, ele pensa na recompensa que ele vai ter ou ele vai perder. Quem está dizendo, diga amém. Só que no momento que a tentação está na frente dele, ele não vê aquela recompensa maior que vai levar mais tempo, ele vê a recompensa do momento, ele cede. Agora, existe um motivo que leva a pessoa a deixar de pecar? Não porque ela está pensando na bênção que ela vai perder ou ganhar, olhe para cá, mas porque ela ama o Pai. Eu sou casado há 16 anos e de vez em quando eu tenho algumas recaídas. Mas pode ficar tranquilo, não é que você está pensando não, viu? Um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: Daniel, aquela toalha que estava molhada em cima da cama, aonde está? Eu falei: não sei. E ela falou assim: como que você acha que ela foi parar no banheiro estendida lá? Ah, não sei, acho que ela foi voando. Ela, ô seu sem noção, eu não suporto toalha molhada em cima da cama. Tem alguns maridos igual eu aí? Pega nós, Jesus. Agora você presta atenção, imagina que eu pense da seguinte forma. Eu penso assim: não vou pôr mais toalha molhada em cima da cama, porque se eu pôr toalha molhada em cima da cama, a minha esposa não vai fazer mais janta para mim. Eu não estou pensando nela, eu estou pensando em mim. Agora se eu penso assim: não vou pôr mais toalha molhada em cima da cama, porque se eu pôr toalha molhada em cima da cama, eu vou entristecer ela. Eu estou pensando em mim ou estou pensando nela? Quando o amor de Deus inundar teu coração, você vai resistir a essas tentativas de Satanás à tua frente. Não porque você vai perder ou ganhar uma bênção, olhe para cá, porque você ama o Senhor, o nosso Deus. Você pode aplaudir se colocando de pé. Se coloque de pé aplaudindo a Jesus. Desde pequeno, coloque a mão no seu coração, não se distraia, nós já estamos encerrando. Com a mão no coração, mas com os olhos abertos, olhando para cá. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por Jesus. Sempre amei Jesus. Só que toda vez que eu estava num congresso, num seminário como o de hoje, todas as pessoas que estavam no lugar que eu estou hoje, na sua frente, as histórias delas eram sempre que elas
não queriam ser usadas por Jesus, mas elas tiveram que ser. Alguém já escutou algo tipo assim? Alguém já escutou Deus me laçou? E eu escutava a história. Eu tinha uma empresa, minha empresa faliu, eu tive que ser pastor. Eu vendia no tráfico, parei de vender, as vendas caíram, Deus me laçou. Eu tinha uma namorada e eu queria ficar com ela. Deus fez ela terminar comigo, foi embora para outro país. Deus me laçou. E aí eu escutava isso no seu lugar onde você estava, só mais de 20 anos atrás. Eu dizia assim: Jesus, parece que o Senhor só usa quem não te quer. Mas eu quero, Jesus. Eu quero tanto. Eu não queria ser pastor, um cargo. Você nunca almeja cargos. Você almeja ser servo de Jesus. O cargo é só um lugar aonde Ele vai te usar. E os grandes servos, na verdade, são aqueles que nem cargos têm, que servem no anonimato que ninguém vê. Ai, quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar surpreendido com tanta coisa. Muitos que a gente achava grande aqui na terra vão ser tão pequenininhos lá no céu. Deus falou que está construindo casas, casas no plural. Aquele que a gente pensava que ia ter a mansão, vai ter um apartamento, minha casa, minha vida. O que a gente pensava que aqui na terra ia ter minha casa, minha vida, vai ter mansão lá no céu. Até que um dia, numa pregação, um pastor disse, que eu vou dizer para você. E ele citou um versículo da Bíblia que eu nunca tinha ouvido. E ele disse assim: aquele que deseja, episcopado, servir a Deus, uma boa coisa ele deseja. Eu vou repetir, só alguns entenderam. Aquele que deseja servir a Deus, ser servo de Deus. Quantos querem entregar a sua vida para ser um servo e uma serva de Deus? E eu não estou falando de ser tempo integral na igreja, porque a gente é tempo integral toda hora. Você é tempo integral no seu trabalho. Nós somos servos de Deus, tempo integral, não é só dentro da igreja. Uma boa coisa eu desejo. Eu falei: Deus, eu desejo tanto. Mas eu olhava, eu era a última pessoa que eu podia achar que podia ser usado por Deus. Denis até contou um pouco aqui. Uma vez no acampamento da igreja teve uma gincana. E tinha a categoria do jovem mais chato da turma. E eu ganhei o prêmio do mais chato. Eu falei: Jesus, como que eu posso ser um servo de Deus? O Denis falou aqui sobre carisma, né? Eu sou o mais chato. Com 22 anos de idade eu assumi a igreja que eu sou pastor hoje, substituindo o meu pai aos 62 anos de idade. E foram tempos desafiadores. A comparação: você não é igual ao seu pai. Falei: claro que eu não sou. E eu lembro que um dia acabou o culto, eu preguei, uma irmã veio com um presente. E eu pastorei a igreja que eu cresci. Então tem algumas irmãs da igreja que são como mães para mim. Elas falam assim: pastor, eu te respeito como pastor, mas não consigo chamar o senhor de pastor, chama de Dani. Eu falei: Dani está liberado, só não pode chamar de Dandan, que Dandan só minha esposa que chama, e minha sogra. E ela veio com um presente assim. Eu falei: glória a Deus, um presente e tal. Quando eu abro, o presente era um livro. E o nome do livro era Como Pregar Melhor. Você dá risada porque não foi com você. E eu queria impressionar as pessoas. Eu falava: Deus, me usa assim para curar alguém na frente do mundo. Me dá aquelas revelações da Bíblia que ninguém acha. Porque hoje tem umas pessoas que pregam uns negócios que você parece que você nunca viu na Bíblia. Você já leu milhares de vezes. Eles encontram os negócios que você nunca encontrou. Aí um dia Deus falou assim: não, Daniel, não é assim. Eu vou te usar para curar, para pregar. Mas tem uma coisa que nós temos que fazer um acordo aqui.
Eu te uso, mas a glória é minha. E Deus somente disse: ame, João 13, o teu próximo como eu o amei. Ame essas ovelhas como eu amo elas. E elas vão dizer: ali tem um homem de Deus. Sabe o que me deu força para passar aquele momento? Que o amor do Pai estava no meu coração. E tudo que eu queria era agradar o Pai. E eu louvo a Deus. Eu sei que nós temos pastores aqui com muito mais anos de ministério do que eu. Mas eu louvo a Deus porque até hoje o amor do Pai inunda o meu coração. E eu quero agradar o meu Pai. Jesus venceu porque Ele tinha a palavra de Deus. Jesus venceu porque Ele estava inundado do amor do Pai. E Jesus venceu porque o poder do Espírito Santo estava sobre Ele. Nós começamos essa pregação dizendo que Jesus não tinha nada, mas na verdade Ele tinha o mais importante, o necessário. Ele tinha a palavra, Ele tinha o Espírito Santo, Ele tinha o amor. E com esses três elementos Ele venceu. Diga mais uma vez: se Ele venceu, eu vou vencer. Diga bem forte: se Jesus chegou até o final, eu também vou chegar. Levante as duas mãos, diga assim: Satanás, no meu futuro você não toca. Diga: Satanás, eu vou ser o que o meu Deus diz que eu vou ser. Diga: minha família vai ser o que o meu Deus diz que ela vai ser. Diga bem forte: a minha igreja vai ser o que o meu Deus diz que ela vai ser. Levante as duas mãos, comece a glorificar agora ao Senhor. Comece a falar com Ele. Comece a aplaudir ao Senhor Jesus agora. Oh, levante agora as suas duas mãos. Comece a falar com o Senhor agora. Se você precisa se arrepender de algo, se arrependa neste momento. Comece a se arrepender. Talvez você precise se arrepender dessas vontades, desses desejos. Comece a colocar agora: Pai, eu quero orar por aqueles que ouvirem esta mensagem. Talvez, ó Pai, olharam para trás e pensaram: eu perdi algo, eu deixei algo que naquele momento eu satisfiz a minha carne. Pai, a tua palavra diz que nunca é tarde para recomeçar, ó Deus. Ó Deus, tu és o Deus de novos começos. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas, ó Senhor. Ó Deus eterno, Deus poderoso, diga agora para o Senhor: eu quero ser, ó Deus, o que tu queres que eu seja. O Senhor manda dizer para alguns que estão aqui: eu estou com saudade daquele meu filho que chorava na minha presença. Comece a ser inundado agora do amor de Deus. Levante as mãos, vai orando, vai falando com o Senhor. Renove a sua vida com Ele agora. Oh Deus, renove o seu amor pelo ministério. Fala: Deus, eu não vou desistir dessa célula, eu não vou desistir desta igreja. Vem, Senhor, agora.